Olá, jovem adventista, a Guerra no Céu é o título da nossa lição do dia de hoje. Por que Deus não destruiu Satanás, sendo que ele poderia muito bem fazer isso e não ter causado todo esse grande conflito qual nós, seres humanos, estamos expostos? Muito provavelmente, esta pode ter sido uma de suas perguntas. Talvez você já pode ter conseguido compreender essa verdade e talvez você ainda pode não ter compreendido ela. E eu vou explicar para você que ainda não conseguiu descobrir um dos principais motivos, o qual Deus não destruiu a Satanás, assim que ele se rebelou no céu. Bom, como as Escrituras nos relatam, e assim como nós temos visto nessa semana, e vimos um pouquinho na semana passada, Satanás desejou ser semelhante ao Altíssimo. Ele tentou ser igual a Deus, se assentar no lugar de Deus e ser adorado. E para que ele conseguisse receber tal adoração dos outros seres celestiais, ele começou a espalhar fake news no céu, a tal ponto que ele conseguiu persuadir uma terça parte dos anjos celestiais que a princípio eram puros. Todos eles, né? No meio desta persuasão, Satanás começou a espalhar suas mentiras para conseguir alcançar tal êxito. E vale lembrar aqui que Satanás é o pai da mentira, ou seja, o originador da mentira que, por sinal, começou a ser espalhado no céu. Ele começou espalhando que Deus era tirano, que os seres não tinham a liberdade e outras coisas similares. E principalmente Satanás desafiou o governo de Deus, a autoridade dele e o caráter de Deus. Tudo isso para conseguir alcançar êxito nas mentiras dele e para que assim toda a comitiva dos anjos e seres celestiais se unissem a ele, para que Deus não tivesse mais o apoio de nenhum ser celestial. E assim ele, Satanás, fosse adorado no lugar de Deus. Diante dessa situação, Deus poderia muito bem destruir a Satanás e todos os anjos que seguiram a ele nessa mentira, e assim acabar definitivamente com estes seres maus. Mas, se fizesse isso, toda esta história ficaria mal explicada e também confirmaria as acusações de Satanás contra Deus, que ele, Deus, realmente era tirano e outras mentiras como esta. Então, por esse motivo, Deus não destrói Satanás imediatamente. Deus lança Satanás aqui para esta terra juntamente com a terça parte dos anjos maus que foram seduzidos pelas suas mentiras e o seguiram. Desde então, Satanás está em conflito contra a obra de Deus e que, conforme o capítulo 12 do livro do Apocalipse, podemos ver ele também guerreando especificamente contra Miguel, que é o arcanjo líder desta guerra contra Satanás. E além deste título, Miguel também é chamado de o grande príncipe no livro do profeta Daniel. E estas duas referências não podem ser outra a não ser Cristo, pois Cristo é o nosso líder, o grande general e também o nosso grande príncipe, Miguel, que quer dizer quem é como Deus. Neste capítulo 12, Satanás a princípio é apresentado por um outro nome, assim como Cristo também o é. Satanás, que também é chamado de serpente neste capítulo, a princípio, recebe o nome de dragão. E esses títulos que o dragão recebe, que é Satanás e serpente, descrevem um aspecto diferente do caráter dele e como ele atua. Depois deste conflito iniciado no céu, e também ter sido intensificado por lá, o que gerou a expulsão do dragão de lá do céu, ele veio aqui para esta terra, e desde então tem perseguido a descendência da mulher, os remanescentes, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E por fim, o autor da lição destaca 3 coisas que o versículo 11 do capítulo 12 de Apocalipse nos diz sobre o que podemos fazer para obtermos a vitória nesta batalha cósmica, que é confiar no sangue de Jesus, nos lembrar do poder do testemunho que damos tanto em nossa vida como de Cristo e também estarmos dispostos a darmos a nossa vida por amor ao Evangelho, por amor à verdade. Esta guerra já está vencida por Cristo, mas Satanás ainda não desistiu, porque ele sabe que nós ainda estamos participando desta luta final e nós precisamos perseverar nesta guerra para que venhamos ser participantes desta vitória que Cristo já conquistou. E para que isso aconteça, para que também venhamos a vencer,
precisamos diariamente nos envolvermos e nos relacionarmos com Cristo e com as coisas espirituais. Que eu e você possamos estarmos firmes no Senhor. Este foi o resumo da lição.